Eu sou Filipe Abreu, sou homeopata, sou também farmacêutica. A minha atividade profissional começou na área da saúde convencional. Ainda dediquei 20 anos da minha vida a essa atividade, mas à medida que fui passando pelas várias fases da vida, fui mudando a minha forma de ver aquilo que era a saúde e fui tendo dificuldade em continuar a encaixar naquilo que era a convencional. O meu pai é engenheiro e a minha mãe é médica. Sempre tive, durante o crescimento, não é? No meu crescimento, uma presença muito forte de tudo o que é ideal e convencional ao nível de saúde e ao nível de medicina. E a mim fascinava-me, não é? A ideia de uma pessoa estar doente, não é? E haver um processo através do qual a pessoa fica bem e recupera a sua saúde. Nós estamos doentes, tomamos alguma coisa e ficamos bem. Isto era o que eu conhecia. Isto para mim era a cura na altura. Foi a cura que eu vi e que me acompanhou durante o meu crescimento. Foi esta. Eu nunca tive muitas dúvidas da área que eu queria seguir e realmente farmácia, para mim, ciências farmacêuticas era a melhor opção, porque eu ia perceber como é que esse processo acontecia. E quando cheguei à faculdade, eu comecei a sentir e a ter dificuldade em ter respostas para perguntas muito simples, mesmo básicas. Ok, estamos com uma gastroenterite, comemos alguma coisa que nos fez mal e o nosso organismo está a tentar eliminar aquilo que nós comemos, a bactéria ou o que seja, ele tem que sair. Então desenvolvem-se os mecanismos de diarreias e vômitos por contração do nosso trato gastrointestinal. E o medicamento que nós damos para ultrapassar este tipo de problema é um antiespasmódico, é alguma coisa que vai diminuir a capacidade deste teu músculo intestinal contrair. É bom, eu vou ter menos cólicas e eu vou ficar mais facilmente operacional para seguir com a minha vida, do meu dia-a-dia, que é muito exigente, não é? De todos nós. Mas a verdade é que se nós estamos a querer parar um mecanismo natural que o corpo está a trazer para eliminar aquele vírus ou aquela bactéria, e nós estamos simplesmente a pará-lo. E o micro-organismo que fica lá, a febre é um mecanismo que o nosso sistema imunitário traz para, através do aumento da temperatura do teu corpo, tu conseguires eliminar agentes, micro-organismos que estão a crescer em demasia no teu sistema. Esse aumento de temperatura, eu estudava nas aulas de fisiologia e tudo mais, é muito importante para ativar um conjunto de reações em cascata no teu sistema imunitário, com glóbulos brancos e células do sistema imunitário. Nós estamos com febre, o nosso sistema está a trazer este aumento de temperatura e a nossa preocupação é tomar um antipirético, baixar a febre. Então, um mecanismo natural do teu organismo trazer esta reação para ultrapassar esse excesso de crescimento ou essa presença desse micro-organismo indesejado é parada. E houve uma fase na minha vida em que ficou mais difícil para mim não dar voz a estas perguntas, que foi quando eu fui mãe. Eu estava a viver em Angola, tinha 3 empresas à minha responsabilidade, tinha mais de 100 pessoas a meu cargo e engravidei. Ao mesmo tempo que engravidei, coincidiu na mesma altura, eu vim fazer algumas formações a Portugal de programação neurolinguística e aquilo fez um grande clique dentro de mim. Foi a primeira vez que eu contactei ou que eu consegui receber a ideia da ligação que existe entre o pensamento, a emoção e a ação. Foi a primeira vez e isso para mim foi incrível, porque eu vinha desta formatação muito física, nós somos um corpo, dói-te aqui, tomas isto, vai ali, sai e ficas melhor. Eu vinha desta realidade só muito física. Então, nesta viagem a Portugal, nesta formação de coaching, houve uma mudança muito grande e a minha mente, ou a minha consciência como que se abriu a uma nova possibilidade. Não é? E ao mesmo tempo eu estava a gerar um bebê dentro de mim. A partir do momento em que no meu corpo se cria um ser sem eu fazer nada, não é? Sem eu ter que ativamente o meu corpo sozinho. Então eu percebi, foi nesse momento que eu senti mesmo, há uma inteligência muito maior do que nós a operar, tem que haver aqui um outro caminho em que, em vez de irmos contra o que o nosso corpo traz, nós vamos a favor e ajudamos o corpo. Quando eu comecei a ter esta tomada de consciência, quando eu comecei a perceber que aquele caminho não mais fazia sentido para mim, eu tive necessidade de parar. Eu demiti-me, eu regressei a Portugal, porque na altura vivia fora, e tive necessidade de parar. Eu simplesmente fiquei sem fazer nada. Eu não sabia o que é que ia fazer, como é que ia fazer, o que é que ia ser. Eu só sabia que aquilo eu não queria continuar. Eu não queria continuar a minha vida
dedicada a esta medicina que não estava neste momento a fazer sentido para aquilo que eu queria, não só para a minha família, mas também para o meu futuro, em termos de me dedicar a nível profissional. E foi muito doloroso deixar esta fase da minha vida, porque ela foi maravilhosa. Mas o que eu sinto é que se eu não tivesse feito isto, eu ia começar a estar em conflito interno grande, que depois se ia manifestar e materializar no meu corpo. Eu já tinha ouvido falar homeopatia na faculdade. Demos a homeopatia de uma forma muito rápida, muito curtinha, assim, tipo, em meia aula, com um grande sentido de descrédito, por isso é algo que estava no fundo da minha mente e com algo com pouco valor. E então, quando eu contacto com a homeopatia, depois deste processo de transformação, eu senti imediatamente que aquele era o meu caminho. Eu senti. Aquelas perguntas todas que eu não tinha resposta, eu finalmente, estava a ouvir alguém a falar e a responder. A dizer-me, se olhares para isto desta forma, já reparaste que. E isso foi fascinante. Há pessoas que, através desta metodologia, desta medicina, conseguem reverter coisas que para mim, eram para a vida. Casos de endometriose, alguns casos de doenças autoimunes, alguns processos de cancro. E isso foi fascinante na altura para mim, foi incrível. A homeopatia nasceu há 200 anos pelas mãos de um médico alemão. E, na realidade, este médico, o Dr. Samuel Hahnemann, chegou a um ponto da sua vida que sentiu um conflito grande também na forma como ele exercia a sua medicina. Então ele parou completamente de exercer, casou-se com uma farmacêutica. O pai dela tinha uma grande farmácia e um grande laboratório nessa farmácia. Ele começou a fazer experiências no seu corpo e começou a perceber que alguma coisa acontecia quando dávamos determinados produtos naturais que ele extraía das plantas a pessoas saudáveis. Elas desenvolviam um determinado conjunto de sintomas que ele depois, quando encontrava esses sintomas numa pessoa doente, dava esse mesmo medicamento e a pessoa ficava bem. A homeopatia é uma medicina energética, atua no corpo mental, no corpo emocional e também no corpo físico. Sempre através de produtos naturais, da natureza, sejam eles plantas, animais ou minerais, potenciando aquilo que o mecanismo de defesa já está a fazer e já está a trazer num processo de doença. O nosso sistema imunitário fica como que energizado para conseguir corretamente fazer o processo que ele escolheu fazer para lidar com aquele vírus, para lidar com aquela bactéria, para tratar aquela otite ou para tratar aquela endometriose. As consultas de homeopatia assentam sempre na observação e na descrição daquilo que o paciente está a sentir. Por exemplo, se ele tem uma dor de garganta, está com uma amigdalite, é fundamental perceber o que é que está a acontecer na garganta, que tipo de dor é que tem, se é uma dor que arde, se é uma dor que pica, se é mais à esquerda, se é mais à direita, se melhora com o frio, se piora com o calor. Ou seja, é através deste tipo de informação que nós percebemos qual é que é o medicamento que a pessoa precisa. E também muito útil e muito importante a homeopatia é perceber o que é que aconteceu antes na vida do paciente. Houve algum evento, alguma situação emocional que o está a fazer sentir assim? Porque eu, quando estive no balcão da farmácia, eu ouvia muitas histórias de muitas pessoas doentes e que me contavam: a partir do momento em que eu perdi o meu marido, eu comecei com estes problemas todos. Poder finalmente ir a este momento, ok, houve aqui uma perda muito grande. Emocionalmente, esta perda provocou uma marca tão grande nesta pessoa que ela vive com essas emoções de alguma forma ainda agarrada a esse momento. Então temos que ir a essa perda. E através da medicação, do tratamento homeopático, nós conseguimos fazer essa mudança. A consulta de homeopatia, todas as perguntas que coloco em consulta não visam saber sobre a vida da pessoa. Não é uma psicoterapia. Em momento algum, a pergunta visa mostrar à pessoa que há outra forma de ver esse acontecimento. Não. A única coisa que eu tenho que fazer numa consulta é perceber qual é o padrão em que a pessoa está e, percebendo esse padrão, eu consigo perceber qual é o medicamento que ela vai precisar. E por isso é que muitas vezes acontece, começamos tratamento homeopático e as pessoas dizem assim: olha, esta semana só tenho andado a sonhar com aquele namorado que eu tive, que me maltratou, que foi uma relação muito traumática. Eu comecei a sonhar com ele e eu já nem pensava nele. Ou seja, emocionalmente,
a informação está a vir e está a transformar dentro da pessoa para que ela se consiga desligar daquilo que não ficou. Uma coisa que acontece bastante quando fazemos o tratamento homeopático é testemunharmos processos de detoxificação do corpo incríveis. As pessoas dizem assim: eu não sei o que é que aconteceu, mas eu comecei a tomar isto e eu estou com uma transpiração que cheira que não se pode. É um processo de libertação de toxicidade. O sistema imunitário, tanto com força, com vitalidade, ele começa a deitar fora aquilo que não precisa e isso vê-se dessa forma, por exemplo, na transpiração e no trato digestivo. Ela é utilizada em veterinária com muito sucesso. Ela é muito utilizada com muito sucesso na agricultura. A homeopatia é para toda a gente, na realidade. Desde recém-nascidos, a crianças, a grávidas, a adultos, a idosos, a pessoas com doenças crónicas, com doenças agudas. Como ela atua num mecanismo de defesa, ela atua em qualquer pessoa, em qualquer estado de saúde. Desde situações muito profundas a situações mais leves e ligeiras. Claro que situações mais profundas e mais antigas e problemas mais, doenças crónicas profundas, requerem um tratamento mais longo e um processo mais demorado no tempo, porque também não se formaram de um dia para o outro. Elas foram-se formando e foram-se compondo ao longo dos anos em função dos traumas com que a pessoa contactou, sejam eles traumas físicos, acidentes, sejam eles traumas emocionais. Por exemplo, ansiedade. Há vários tipos. Assuntos que provocam ansiedade. Há pessoas que são muito ansiosas com os seus filhos. Há pessoas que são muito ansiosas com o dinheiro. Há pessoas que são muito ansiosas quando é de noite. Ao olharmos só para o chavão ansiedade, tendemos a pensar em ansiolíticos e coisas que diminuem estas palpitações, diminuem o rubor, que diminuem, pensamos nisso, não é? Mas se nós percebermos que a forma como a pessoa está a ver determinado assunto que é exagerada, que é disfuncional, percebemos onde é que está aquele bloqueio, qual é o assunto que aquela pessoa imprime demasiada importância, que é disfuncional. O medo é saudável, faz parte da nossa vida. Ele existe para nos mostrar onde é que está a nossa zona de conforto, para nos proteger. A raiva é muito importante, ela dá-nos a energia para entrar em ação. Mas quando isto está disfuncional, ao ponto de a pessoa se passar com toda a gente, e no escritório, grita com todos, e está disfuncional, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, reflete-se no nosso corpo. Ou seja, à medida que eu vou contactando com stress ao longo da minha vida, as minhas predisposições genéticas vão se ativando. Por isso é que há pessoas com mais sensibilidade no trato gastrointestinal, há pessoas com mais sensibilidade no trato respiratório. Isto tem a ver com as predisposições. À medida que eu vou contactando com stresses, elas vão ativando. E o meu mecanismo de defesa, o que ele faz, é encontrar um novo ponto de equilíbrio para eu viver com estes stresses e estes traumas e ser funcional o melhor possível nesta vida. E depois eu vou acumulando sintomas, eu vou acumulando desconfortos como consequência destes agentes agressores que eu fui contactando, seja através da alimentação, seja através do tipo de vida sedentária, seja através de medicações que fizemos muito intensivamente num período da nossa vida, seja através de um parto, seja através da perda de alguém. São tudo situações que se vão acumulando e que vão moldando a forma como eu vejo e sinto a vida. A rapidez de atuação da medicação homeopática está diretamente relacionada com o estado de saúde em que a pessoa se encontra. Quanto mais doente, quanto mais comprometido está o meu sistema imunitário, mais fraco está, mais difícil vai ser ativá-lo e vai ser dar-lhe a energia que ele precisa para ultrapassar. Vai levar mais tempo. Doenças ou pessoas que têm mecanismos de defesa mais fortes, que tomaram um pouco a medicação ao longo da vida, que têm estilos de vida saudáveis, têm normalmente sistemas imunitários mais fortalecidos. E aí é mais fácil e mais rápido. Podem ser minutos, podem ser dias ou podem ser semanas, dependendo daquilo que estamos a tratar. Quando estamos em situações crónicas, é comum, e quando estamos a tratar alguém que está com um distúrbio, por exemplo, emocional, sofre de muita ansiedade e inicia tratamento homeopático, há um período em que pode acontecer, se ao mesmo tempo ela sofrer muito com o trato digestivo, imaginemos que o trato gastrointestinal é um ponto sensível, ou tem gastrite, ou tem muitas diarreias, ou tem algum tipo de problema intestinal, nos primeiros tempos vamos observar nesta pessoa uma melhoria da parte emocional, mas um agravamento da parte física. Provavelmente vai ficar com mais diarreias, provavelmente vai ficar com uma febre. Situações agudas, situações de urgência, por exemplo, partir um pé, dá muitas dores. O alívio com medicamento homeopático pode ser imediato.
As maiores diferenças entre a medicina dita convencional e a medicina homeopática são: a medicina alopática pressupõe sempre que vamos suprimir e vamos parar o organismo de fazer determinado sintoma. Nós, na medicina homeopática, queremos que o organismo tenha capacidade de fazer e desenvolver os sintomas que ele precisa para ultrapassar o equilíbrio. Na medicina alopática, utilizamos medicamentos sintetizados que vão atuar no nosso organismo. Nós tomamos, eles vão para o trato digestivo, são absorvidos, vão para o sangue, começam a ser eliminados pelo rim e pelo fígado, e nós precisamos de tomar a medicação com uma determinada frequência para mantermos a janela terapêutica do medicamento. Na medicina homeopática, o medicamento, na realidade, ele não é absorvido. Ao entrar em contacto com o organismo, ele atua energeticamente no organismo e desencadeia uma ativação do sistema imunitário da própria pessoa. Na medicina alopática, nós dividimos o organismo em especialidades. Há o médico que trata da especialidade intestinal, há o médico que trata da ginecologia, há o médico que trata da pele. Perde-se a visão do todo. Em homeopatia não temos o conceito de especialidade. É fundamental nunca perder a visão do todo. Um exemplo muito prático disto. Uma mulher, por exemplo, vai ao ginecologista porque tem um condiloma e precisa de ser queimada. O ginecologista fez o trabalho dele, ela ficou bem, deixou de ter os sintomas do condiloma, mas depois esta mulher, 2, 3, 4 anos depois, entra num surto psicótico. E não há uma relação, não se vê relação entre estes dois acontecimentos. Em homeopatia é fundamental nós termos esta visão global e perceber que se estamos perante uma mulher que está com um surto psicótico e estamos a tratar o caso, esta história deste condiloma que foi queimado, ela vai voltar. Para ela melhorar deste surto psicótico, nós precisamos de voltar a este ponto. Por isso, esta visão holística e global é fundamental. E outra grande diferença da medicina convencional para a medicina homeopática, convencionalmente aceitamos que precisamos tomar determinado medicamento para a vida, de uma forma crónica, porque temos determinado problema de saúde. Em homeopatia, não existe tratamento para a vida. Nós fazemos tratamentos em janelas de tempo para o organismo ser estimulado, para chegarmos a um ponto a que ele sozinho consegue estar num patamar de equilíbrio e consegue a pessoa estar melhor sem haver a terapêutica crónica. A homeopatia é uma medicina altamente individualizada. Em homeopatia, se estivermos a tratar um caso de febre, vamos usar um medicamento muito provavelmente diferente em mim e outro em ti. Eu vou ter frio nas extremidades e vou estar com muita sede, por exemplo. Tu vais estar cheia de calor, não aguentas roupa, queres a janela aberta e não consegues ver água. Então, vais tomar um medicamento completamente diferente do meu. Por isso, quando pensamos em ter um kit de homeopatia, podemos e devemos ter um kit para acidentes, coisas que acontecem que vêm de fora. O primeiro medicamento é a árnica montana, para as nódoas negras, para aqueles hematomas grandes. Apis, para as picadas de insetos, as reações alérgicas às picadas de insetos. Urtica, urães, para as queimaduras solares ou queimaduras de forno. Queimaduras mais severas e acidentes com queimaduras, ideal será utilizar a Cantaris. Entalões, lacerações de dedos, idas ao dentista que o dentista mexeu um bocadinho nos dentes e ficou a doer, ótimo ter hipéricum. Feridas abertas para não infectarem e para cicatrizarem de uma forma rápida e eficaz, calêndula. Todos estes medicamentos devem ser tomados, podem arranjar uma garrafa, idealmente de plástico, sem metal, onde vais diluir 2 grânulos do medicamento que estás a precisar, agitas e deixas dissolver e passas a beber essa água durante o teu dia enquanto tiveres a lesão. Eu, enquanto farmacêutica, vi durante muitos anos da minha vida muito mal a homeopatia. Eu era essa pessoa que não me fazia sentido nada que não fosse palpável. A forma como temos que construir a nossa mente para receber e encaixar os conhecimentos da medicina convencional são muito diferentes daqueles que temos que ter para conceber e aceitar esta medicina homeopática. Sobretudo porque ainda estamos numa era em que não temos ainda ferramentas que nos permitam ver o que é que está a acontecer. Esta nossa essência energética ainda estamos a descobrir, a ciência ainda está a descobrir, ainda há dificuldade em conseguir compreendê-la. E como temos dificuldade em compreender, normalmente temos resistência. Eu ainda estava a estudar na altura e era uma grande amiga minha que estava de férias em Portugal, que veio ter comigo e que me veio contar. Ela tinha 42 anos na altura e que ia ser submetida a uma operação para lhe removerem o útero e o ovário porque estava com um processo de endometriose. E eu, na altura, ainda a estudar, pensei assim, olha, eu não sei se te vou conseguir ajudar, mas eu gostava de tentar.
estás disponível para fazermos esta tentativa. Passado 2 meses, os sintomas que ela tinha durante a menstruação estavam muito, muito, muito aliviados e no ano seguinte, quando ela voltou a Portugal e foi ao seu ginecologista, as lesões tinham desaparecido. Por isso este foi assim o primeiro grande caso de uma coisa que eu tinha estudado e tinha aprendido que não era possível e que eu vi acontecer. Este casamento entre a medicina homeopática e a medicina convencional era realmente um sonho para mim. É ideal que coexistam, a medicina convencional é muito, muito importante. Os profissionais de saúde têm um papel fundamental, não é de todo a minha visão de que não deve existir. Deve. Agora, quando temos uma doença crónica, se não formos esta parte emocional, esta parte mental que está na origem da doença, nós vamos continuar a tirar pedaços do corpo, nós vamos continuar a dar medicamentos para suprimir, porque temos este desequilíbrio, esta forma de ver aquela perda daquele marido que não está a deixar a pessoa estar em alinhamento e estar em equilíbrio. Quero muito que a homeopatia chegue a mais pessoas, quero muito que a homeopatia esteja em casa das pessoas, como nós temos um kit e como temos ali os medicamentos que temos para a febre, não sei o quê, que tenhamos isso também homeopático, que este conhecimento possa estar e que possa ser vivo dentro das famílias, como ele já foi no tempo das nossas avós, que sabiam o que é que tinham que ir buscar à horta ou à montanha para ajudar, que chás é que tinham que fazer. Isso é muito importante que volte.